Quando Deus ele criou essa terra como um lar para nós, Adão e Eva eles foram escolhidos para serem as primeiras pessoas a virem para essa terra. Por isso eu imagino que são pessoas, eram espíritos muito inteligentes, espíritos nobres, para serem escolhidos, seriam os primeiros, né, a vir a essa terra. E como professor de português, eu tenho uma mania de buscar a semântica das palavras e os contextos em que elas são empregadas, para entender, para saber por que ela está sendo usada naquele momento. E tem um versículo bíblico lá de Gênesis que me chama a atenção. É exatamente o momento em que fala da criação. Primeiro, lá em Gênesis, logo no capítulo 1, vem falando que as flores foram criadas, que as árvores foram criadas, as águas foram criadas, os animais. E depois de Deus criar tudo isso, né, lá no versículo 26 deste capítulo 1, ele fala o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse versículo me chama a atenção, porque o verbo façamos está conjugado em primeira pessoa do plural. Então é um verbo que está conjugado em imperativo, né? Ele fala façamos na primeira pessoa do plural. A primeira pessoa é nós. Então significa que ele não estava sozinho lá quando a terra foi criada. E ele não poderia estar falando com ninguém da terra, porque a terra ela tinha sido criada, mas os homens ainda não haviam nascido aqui. Eram plantas, animais, bichos, né? E ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Portanto, ele não estava sozinho. Com ele estava Jesus Cristo, que era o seu filho, que mais no futuro vai nascer nessa terra. Mas eu não imagino que Cristo era o único. Eu imagino que haviam outros espíritos inteligentes e nobres junto com Deus quando essa terra foi criada. Mas voltando ao verbo, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, se ele fala a nossa imagem e semelhança, primeiro a palavra imagem, podemos pensar numa representação, né? Imagem disso, isso representa aquilo. E a semelhança a gente pensa em algo em comum, ou seja, a aparência de uma coisa com a outra. Então se ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, então nós somos feitos à semelhança dele. Então ele é a nossa semelhança. Portanto, Deus não é uma flor, não é um animal, não é uma fumaça. Deus é um homem, né, de carne e ossos, porém glorificado e perfeito. Ele fala claramente, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, eu não posso imaginar que Deus é nada além do que isso, né? Ele é como eu, só que perfeito, um corpo glorificado, né? Bom, então aí, com Adão e Eva, o Senhor ele tinha um plano de proporcionar a todas as suas criaturas, a todos os espíritos, a mortalidade nessa terra. Porque até então, como espíritos, nós éramos imortais, né? Éramos espíritos. Com Adão e Eva, então, ele vai proporcionar a mortalidade nessa terra. Adão e Eva, sendo os nossos primeiros pais, e sabendo deste plano, né, eles encabeçariam a multidão que deveria nascer nessa terra para passar por suas experiências físicas. Até virem a essa terra, Adão e Eva eles não conheciam a morte, porque a morte é um fato, é algo que acontece e que está ligado a físico. Então eles não sabiam o que era a morte, né? Como também não sabiam outra série de coisas, né? Como gerar uma criança, né? Não sabiam o que era isso, porque essas coisas são ligadas ao físico, né? E eles então vão nascer nessa terra, e a partir deles então o plano de Deus para nós ia começar a se concretizar. É um plano de crescimento, né? Um plano de avanço, um plano em que nós iríamos progredir além do espírito, além do espiritual, né? Agora nós teríamos uma outra capacidade, que seria a capacidade física, né? Bom, e aí, mais na frente, Deus, lá no versículo 28, ele vai falar o seguinte: e Deus os abençoou, e disse Deus, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, né? Então, ele abençoou Adão e Eva,
e ele então lhes dá o mandamento de frutificar e multiplicar e encher e povoar a terra, né? Bom, aí nós vamos avançando, né, na leitura e vamos encontrar um momento muito interessante, um momento emblemático em que a primeira lição terrena sobre o livre-arbítrio vai ser dada. Ele chama Adão, né, e ele diz: de toda a árvore do jardim você pode comer, toda, pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore você não pode comer, porque o dia que dela você comer, você vai morrer. Olha que interessante, aqui tem duas coisas que a gente tem que entender. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Bom, se ele era um espírito, agora ele nasceu com um corpo físico. Ao conhecer o bem e o mal, ele está falando para o Adão que quando você comer desse fruto, você vai passar a ter um conhecimento que você não tinha antes. Você vai passar a conhecer o bem e o mal. Até agora, você só conhece as coisas, mas na verdade você não sabe se é bem ou se é mal. Você conhece dentro de um nível espiritual, né? O conceito, né, do nível espiritual, né? Você não tem o conhecimento do mal, porque você não sabe o que é mal, né? Teoricamente seria isso, né? E ele fala, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então ele está ensinando para Adão um outro conceito que Adão não conhecia, que é a morte. A morte pertence ao estado físico, e até então Adão é espírito. Então ele não sabia nem o que era o conceito de bem e mal, e nem o que era a morte. Eram dois conceitos que Deus agora estava começando a ensinar a Adão, pelos quais ele teria que passar. Ele passaria, né, usando o seu livre-arbítrio. E neste momento, então, é que nós conhecemos um terceiro personagem emblemático nessa história. Eu disse que lá, na presença de Deus, existiam muitas inteligências nobres, né? Muitos espíritos que eram muito inteligentes. E existia um espírito lá extremamente inteligente, conhecido como aquele que brilha, a luz da manhã. Nós o conheceríamos como Lúcifer. Lúcifer é Satanás, um espírito extremamente inteligente. Né? E quando Deus falava sobre o plano, né, que iria proporcionar, né, essa vinda do homem à Terra, dentre as várias ideias que surgiram, dois grandes planos foram apresentados, que foi o plano de Lúcifer e o plano de Jesus Cristo. Lúcifer, ele se apresenta com o seu plano e, no entanto, o seu plano é rejeitado, porque em seu plano ele não previa a liberdade de escolha. Lúcifer dizia que todos os homens seriam obedientes por coesão, né? Seriam forçados a ser obedientes, porque nenhum deles se perderia e todos eles voltariam para Deus. Jesus Cristo não. Já Cristo, ele dizia: não, eu acho que o homem, ele deve voltar, mas ele tem que ser livre para escolher. A partir daí, então, o plano de Jesus Cristo é o escolhido. Lúcifer se revolta contra Deus, né? E naquela maldade toda, naquela barbaridade toda, há uma grande guerra. Ele proporciona uma grande batalha nos céus. E isso é descrito lá em Apocalipse, inclusive. Apocalipse, no capítulo 12. E houve batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Então essa batalha aconteceu, né? Lúcifer, então, ele liderou essa batalha contra Deus, e um terço de todos os espíritos que estavam lá preferiu apoiar o plano de Lúcifer. E aí é quando esse um terço foi expulso com ele para a terra. Naquele momento, diante daquela raiva toda, Lúcifer, ele jura para Deus que faria com que os homens se tornariam tão miseráveis como ele é. Assim que Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus os expulsou do jardim do Éden, né? Porque eles transgrediram.
E então, ao ser lançado fora do Jardim do Éden, Deus, na sua infinita sabedoria, imediatamente coloca querubins protegendo uma segunda árvore que estava lá no Éden, que era chamada a árvore da vida. Agora, por que Deus protegeu essa árvore? Porque se Adão, ao transgredir, ao cometer a transgressão, se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente, porque é a árvore da vida, ele viveria eternamente no erro, aquele erro que ele cometeu. Então Deus imediatamente coloca querubins com espadas flamejantes lá, protegendo a árvore da vida, porque agora Adão, uma vez cometida a transgressão, ele teria que passar por um processo chamado de arrependimento. Então Deus, tão sábio, ele, dentro do seu plano, ele previa essa queda, do homem, e ao mesmo tempo ele previu também a possibilidade do homem ser restituído ao seu estado inicial. Então Deus possibilita ao homem, errou, então agora eu vou restituir o erro. Claro que tem pecados que não tem como você restituir. Você mata uma pessoa, por exemplo, como você vai restituir a vida dela? Não tem como. Então por isso existem pecados mais graves e pecados mais suaves. Mas existe o arrependimento. É quando você errou, transgrediu, se arrependeu, Deus esquece do seu pecado e você volta a estaca zero de novo, volta a estar de bem com o Senhor. E assim é como nós vivemos nessa terra. Então a condição física de Adão, ela mudou como resultado de haverem ingerido o fruto proibido, porque agora eles seriam mortais, eles poderiam gerar os filhos de Deus nessa terra. Essa é a parte que Satanás não conhecia, Satanás conhecia a parte do plano, mas ele não conhecia o plano todo. Ao tentar Adão, ele pensava que estaria frustrando o plano de Deus, e no entanto ele só estava colaborando para que o plano de Deus fosse estabelecido. Ao tentar Adão, tinha que haver oposição em todas as coisas. Ao tentar Adão, Adão foi livre para escolher, e Adão, muito inteligente, percebeu que essa seria a forma, o plano que Deus estabeleceu. Então era necessário que ele transgredisse, porque através da transgressão ele estaria sujeito à mortalidade, e assim ele estaria fazendo ou colaborando dentro de um plano estabelecido por Deus, em que seus filhos nasceriam nessa terra, porque o nascimento, a gestação, é uma coisa física também, e aí ele estaria cumprindo o plano de Deus. E Satanás não sabia disso, desse processo que veio ao mundo através do livre-arbítrio do homem. Essa seria a forma de todos os espíritos de Deus, criados por Deus, nascerem nessa terra. Então agora estariam todas as suas criaturas, todos os espíritos, sujeitos a doenças, a dor e a morte física. É totalmente errado pensarmos que nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram um pecado grave. Tem pessoas que não entendem isso e falam isso, mas é totalmente errado pensar que nossos pais cometeram um pecado grave ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pelo contrário, eles foram sábios, eles foram inteligentes e inspirados por Deus para fazer aquilo, porque fazia parte do plano. Tinha que haver, Deus, nosso Pai, tinha que criar uma situação em que ele fosse livre para poder escolher. O próprio nascimento do homem, o próprio estabelecimento do plano de Deus foi gerado através da liberdade de escolha. E foi isso que Adão fez. Essa queda, essa transgressão, era necessária porque, usando o livre-arbítrio, ele proporcionasse que todos os filhos espirituais de Deus nascessem nessa terra. Bom, com esse ser físico, então sabemos o que significa escolher o bem, apesar de ter o mal ao nosso lado. Aprendemos que depende de cada um de nós as escolhas que faremos nessa terra. Se não tivessem caído, então todas as coisas teriam permanecido no estado de extrema ingenuidade e inocência. Não conheceríamos a alegria por não saber o que é a tristeza. Nós não saberíamos o que é ter saúde por não conhecer a doença. Nós não faríamos o bem por não conhecer o pecado. Então, são coisas que fazem parte do nosso estado físico agora. Nossos pais, Adão e Eva, eles caíram
para que nós pudéssemos existir. E nós existimos para que tenhamos alegria.